Bom, então, como eu tinha comentado com vocês na semana passada, né, hoje a gente vai começar a ver funções, tá? Primeiramente, a gente vai ver função de primeiro grau, e depois a gente vai começar com função de segundo grau, que eu acho que é por onde a gente vai parar, né? Eu achei vários materiais muito interessantes, né, que eu gostei bastante, né, de como que eles trabalham, né? Eles ensinam muito bem. Tem um específico que ele ensina desde o básico da função de primeiro grau, até como calcular, né, encontrar as raízes, que a gente vai ver o que é daqui a pouco, até como montar o gráfico, né? Aí primeiro, né, eu imagino que alguns de vocês já devam ter visto, né, mais ou menos o que é uma função e tudo mais, mas eu vou começar do começo, né? Eu vou explicar mais ou menos o que é a função e qual que é a importância dela, né? Uma função, ela tem esse formato aqui, né? Esse formato aqui, eu vou aproximar aqui para vocês. Eu vou escrever daqui a pouco, né? Mas é só para vocês verem. Ele tem esse formato aqui. F de x igual a ax mais b, né? Aí eu vou escrever aqui. Aí a função, ela pode ser escrita tanto assim, né? F de x que é igual a ax mais b, ou ela pode ser escrita como sendo y, que é igual a ax mais b. Tanto faz, né, a forma de escrever. Só que às vezes ela pode aparecer dessa primeira forma aqui em cima, ou dessa forma aqui embaixo, né? Porque f de x é a mesma coisa que você falar y, né? Por quê, né? O que é uma função? Uma função, ela é quando você tem uma variável, né? Uma incógnita, né? Em função de outra, né? Então, nesse caso, a gente tem y em função de x, entendeu? Porque aqui, quando a gente fizer essa conta aqui, né? É que esse daqui é o formato geral, né? Quando a gente fizer essa conta com números, né? A gente vai encontrar um valor que vai ser dado pelo nosso x. Aí, a partir desse valor, a gente vai encontrar nosso y, né? Por isso que a gente fala que é f de x, né? Porque é uma função dependente de x, entenderam? Então, y, né, nessa função vai estar dependente de x. Então, se o valor de x mudar, o valor de y também vai mudar, porque ele é completamente dependente de x, ok? Então, né, é, é por isso, né, que ela tem essa forma, tá? Então, a gente vai ver bastante isso daqui ainda, né? Isso daqui é só uma introdução inicial, né? Para a gente ver como é que é o formato, né? Aí, a função de primeiro grau, né? Ela vai ter sempre essa cara, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Podem me interromper a qualquer momento, tá? Se começar a ficar muito confuso ou se estiver indo rápido demais, tá? Se quiser que eu explique algo de uma forma diferente, tá bom? Não tem problema. Aí, né, ela normalmente vai ter essa cara aqui, né? A função de primeiro grau, né? Aí, no caso de segundo grau, ela vai mudar um pouco, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Aí, né? Aí aqui, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? F de x é igual a 5x menos 3, né? Onde a gente tem a igual a 5 e b menos igual a menos 3, né? Aí, o que é esse a e o que é esse b, né? A função de primeiro grau, ela vai ter só uma incógnita, né? O x. O x e o y, na verdade, mas o que vai importar para a gente, na maioria das vezes, é o x, né? Então, porque, né, como eu disse, vai ser uma função dependente de x. Então, vai ter o x, um valor acompanhando o x e um outro valor,
né, um outro valor qualquer que vai ser, né, os valores de A e B. Aí, voltando aqui, a gente pode ter o seguinte, né? Eu já vou apresentar alguns casos para vocês irem anotando, né? Para vocês entenderem isso desde o início. Que é o seguinte, né? Eu vou usar essa denotação, em vez de usar f de x, eu vou usar y, tá? Porque é mais fácil de entender por causa do gráfico que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque, né, eu já vou falar rapidinho agora, mas no gráfico a gente tem um eixo, né? O eixo y e o eixo x, né? Por isso que eu vou chamar isso daqui de y, né? Para vocês entenderem o porquê daqui a pouco. Aí, ok, né? Aí a gente tem y igual a ax, né? Mais b, né? Pode ser mais ou menos, né? Tanto faz. Aí, o valor de A e de B pode ser qualquer valor, né? Qualquer valor que esteja dentro dos números reais, né? Então, eu posso ter A igual a 1 e B igual a 0, né? Então, eu teria y igual a x, por exemplo, entendeu? Então, se em algum momento eu tiver y igual a x, isso não quer dizer que eu não tenho um A ou um B, né? Isso só quer dizer que meu A é 1 e meu B é 0, entendeu? Então, né, esse é o primeiro passo para quando a gente tem uma equação de primeiro grau. Identificar quem que é meu A e quem que é meu B, né? Então, analisando, por exemplo, essa primeira questão que ele deu aqui para a gente, né, esse primeiro exemplo, né, a gente consegue analisar que o nosso A vai ser os 5 e o nosso B vai ser menos 3, né? O A vai ser o número que acompanha o X e o B vai ser o número que está sozinho, ok? Aí a gente tem outras formas, né, de chamar a função de primeiro grau, né? A gente pode chamar ela de função afim, né? Que é um termo comum, um termo genérico, né, para chamar ela. Então, às vezes, quando vocês verem em tal equação, num enunciado, né, utilizando os conceitos de função afim, saibam que está falando da função de primeiro grau, tá bom? Eu tinha alguma outra coisa para falar dessa denotação para vocês também, mas eu perdi da minha cabeça. Se eu lembrar, eu falo para vocês mais para frente, mas fugiu da minha cabeça. Aí, né? Aí aqui tem esses dois exemplos, né? Esses dois exemplos aqui que são exemplos muito importantes, que quando a gente tem que b é igual a zero, a gente tem uma função linear, né? Porque a gente vai ter uma função que é regida apenas pelo a, né? Pelo coeficiente a, né? Que é o que acompanha pelo x, né? Então, anotem aí, né? Quando a gente tem um coeficiente a e b, com b sendo diferente de zero, com b sendo diferente de zero, a gente tem uma função afim, né? Uma função normal, né? Aí, quando o nosso b é igual a zero, quando o nosso b é igual a zero, e nosso x não, o nosso a é diferente de um, a gente tem uma função linear. Opa, a é diferente de um. Aí, quando a gente tem que nosso b é igual a zero e a é igual a 1, a gente tem uma função identidade, que a gente cai naquele caso lá que eu falei, que o y é igual a x, né? Depois a gente vai ver isso graficamente, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, do porquê isso daqui vai ser uma função identidade, né? É por causa do gráfico que vai formar, né? Aquela chamada de função identidade. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Aí, né? Lembrei do que eu queria falar para vocês, né? Um outro nome que pode ser dado para equação de primeiro grau é equação da reta. Equação, equação da reta. Aí, por que que o nome é equação da reta?
Porque a partir da função de primeiro grau, a única figura, quer dizer, a única figura não, o único comportamento gráfico que a equação de primeiro grau, a função de primeiro grau, pode originar é uma reta. Né? Essa é a única coisa que ela vai originar, uma reta, sempre. Seja uma reta que vai formar um triângulo no gráfico ou apenas alguma outra forma geométrica, ela sempre vai formar uma reta. Por isso que ela pode ser chamada de equação da reta. Ok? Aí, ok, né? Analisando, né, esse comportamento inicial, né, da equação de primeiro grau, então a gente tem algumas condições, né, para formular a construção do gráfico, né? Que é o seguinte, né? Nosso gráfico, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, né? O gráfico, na maioria das vezes, vai ser bem parecido, né, uns com os outros, né? Porque eles sempre vão ser uma reta, né? Então, eles sempre vão parecer com isso daqui, né? Então, só que daí, então, né, tipo, no geral, é fácil de construir esse gráfico, né? O problema é só você entender como que você constrói esse gráfico, né? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro, né, eu vou mostrar, né, com um exemplo que ele dá aqui pra gente, porque daí fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Aí é o seguinte, né? É verdade. Primeiro a gente tem que ter uma condição, né? Eu esqueci de falar das condições, né? Que é o seguinte, com o formato que a gente tem, né? Y é igual a AX. Como o A está acompanhando o X, a gente pode dizer que ele rege o ele rege para onde que o gráfico vai apontar, né? Porque ele está, vamos falar que ele está controlando o x, né? Porque assim, como a função é dependente de x, o sinal que x vai ter vai importar, entendeu? Então, se a é positivo ou se a é negativo, influencia no formato do gráfico, né? Então a gente tem aqui. Então a gente tem que, se a é positivo, o gráfico tá indo para cima, e se o A é negativo, o gráfico está indo para baixo, ok? Isso vai ser importante daqui a pouco, tá? Mas por enquanto anotem aí essas coisas e daqui a pouco vocês vão entender a importância dessa regrinha, né? Então, ok. Então vamos analisar aqui esse exemplo que ele dá para a gente, né? Que é o seguinte. Aqui a gente tem y é igual a 2x mais 3, né? Então, isso daqui é uma equação, uma função do primeiro grau, né? Uma outra coisa, antes de a gente entrar nesse exemplo, é que a gente tem duas denotações, né? A gente tem a função, que é quando a gente tem né? A gente tem um gráfico de algo dependendo de outra coisa, né? E a gente também tem a equação. A equação ela tem um formato muito parecido com o de uma função, né? Por exemplo, né? Aqui a gente tem y é igual a 2x mais 3, né? Só que uma equação ela teria que 2x mais 3 é igual a zero, né? Isso daqui é uma equação. Aí uma equação, a gente pode dizer que ela é a mesma coisa de uma função, né? Porque a gente vai trabalhar com ela da mesma forma, ela origina um gráfico, né? Nesse caso que ela vai originar o mesmo gráfico, as mesmas coisas. Só que a diferença é que o, uma equação,
ela define raízes, né, para essa equação, né? Uma raiz é por onde o gráfico da sua equação vai passar, né? Então, é só essa diferença, né? Uma equação, ela define raízes, né? O qual é muito importante, né, na hora de classificar o seu gráfico. E a função, ela define o comportamento gráfico em função da sua determinada incógnita, né? Que nesse caso é o x. Basicamente isso, tá? Então, agora vamos entender um pouco, né, sobre como funciona esse gráfico, né? Como é que a gente monta esse gráfico. Então, aqui a gente tem y igual a 2x mais 3, né? Então, aqui a gente tem que nosso a é 2, né? Ou seja, ele é maior que zero, né? 2 é maior que zero. Logo, o nosso gráfico vai apontar para cima, igual está acontecendo aqui, né? A nossa reta está apontando para cima aqui, como vocês podem bem ver aqui. Aí, o que são esses pontos aqui? Né? Para a gente definir o comportamento da reta de uma função, a gente pode simplesmente colocar pontos aleatórios que são mais fáceis para a gente lá, para a gente poder montar essa reta. Porque senão a gente não conseguiria montar nada, né? Tipo, às vezes é fácil você perceber o comportamento de uma função só de olhar para ela, né? Por exemplo, de uma função de primeiro grau é fácil, porque todas vão ser uma reta, né? Mas para você saber por onde ela vai passar, esse tipo de coisa, você tem que fazer uma simulação, né? Vamos colocar assim, uma simulação. Então, para a gente fazer essa simulação, a gente pega essa função do primeiro grau e coloca pontos que são mais fáceis para a gente trabalhar. Aí aqui, né, o autor ele coloca aqui, né, x igual a zero. E é por isso que eu disse que que a função depende de x. Porque a gente também pode substituir o y, mas o mais fácil de fazer é a gente vir aqui e colocar algum ponto para x, para a gente poder encontrar o nosso y. Ou seja, se a gente vir aqui e substituir ó, x igual a zero, a gente vai ter y, que é igual a 2 vezes zero mais 3. Aí isso daqui vai dar zero, né? Isso aqui dá zero. Então, a gente tem y igual a 3. Entenderam? Então, a partir, considerando x igual a zero, a gente obteve y igual a 3. Então, um dos pontos por onde passa essa reta vai ser y igual a 3. Aqui. Aí a gente normalmente, né, para a gente entender o comportamento, né, da reta, a gente faz só 2 pontos, né? 2 pontos já é o suficiente, né? Mas você pode fazer mais, não tem problema. Aí aqui ele vem aqui e considera menos 2, x sendo igual a menos 2. Aí ele encontra y sendo igual a menos 1, né? Aí, né, aí aqui é um pouco diferente, né? Porque quando você tem um dos seus 2 pontos sendo zero, você vem aqui e só marca um deles. Mas agora quando você tem, desculpe, pontos não, tá? Coordenadas. Aproveitando que eu já entrei nesse assunto, eu vou explicar para vocês o que são pontos e o que são coordenadas, tá? Quando a gente tem um gráfico, a gente tem o eixo y e o eixo x, né? Mais para frente vocês vão ver que existe um terceiro eixo, que é o eixo z, mas só estou falando isso como curiosidade, tá? Mas vocês vão trabalhar por muitos anos só com o eixo x e com o eixo y, né? E neles vocês têm marcações, né? Vocês têm delimitações. Tipo, o x e o y, eles vão até o infinito, né? E
né, eles têm infinitos números em cada um deles. E cada um desses números é uma coordenada. Então, se eu tenho x igual a 1, por exemplo, e y igual a 1, eu posso dizer que eu tenho minha coordenada x sendo 1 e minha coordenada y sendo 1. E juntos os dois formam um ponto P, né? Um ponto P que é igual às coordenadas x igual a 1 e y igual a 1. Desculpa minha letra feia aqui, que tá ruim de escrever aqui hoje. Entenderam? Então, duas coordenadas formam um ponto. Ok? Então, esse y que a gente achou aqui, né, y igual a 3, é a coordenada. E o ponto dele é P igual a 0,3. Por quê, né? Porque o meu x é 0 e meu 3 é o y. Aí, quando vocês forem escrever as coordenadas, lembrem-se sempre que o primeiro número é o x e o segundo é sempre o y, tá? Não se esqueçam disso, porque se vocês inverterem, vocês vão estar falando outra coisa, né? Concordam? Porque, né, se eu falar que o meu x vai ser 3 e meu y vai ser 0, vai mudar completamente a aparência do meu gráfico, tá? Então, a ordem disso daqui importa bastante, tá? Então, ok. Então, voltando aqui para o exemplo, aí aqui, né, a gente vai ter as coordenadas -2 e -1. Então, aqui, nesse segundo ponto, a gente vai ter P igual a -2 e -1. Aí, né, ele vem aqui e ele liga esses dois, né? Você vai fazer algo mais ou menos parecido com isso daqui, né? Você traceja os dois, você liga os dois fazendo meio que um retângulo aqui, né? Você faz um retângulo ligando os dois, o -2 e o -1. Aí na diagonal dele, você faz um ponto, que é onde esses dois vão se encontrar, né? É aqui que está esse ponto, tá? Aí, né? Aí só com esse menos, com o nosso primeiro ponto, né? Ponto 0,3 e o nosso ponto -2,1, a gente já consegue fazer a reta. Porque a reta vai pegar, vai sair daqui e vai vir até aqui, ó. Aí faz esse formato aqui. Aí vai passar por esses dois pontos, tá? Mais ou menos isso, ok? Eu imagino que deva estar sendo meio confuso para vocês nesse primeiro momento, tá? Mas é uma introdução necessária, tá? É meio confuso, mas, né, a gente vai fazer quando a gente for fazer alguns exemplos, a gente vai ir partindo sempre desse conceito básico, tá? Aí, né, última coisa antes de, né, eu abrir para vocês levantarem algumas questões, né, que eu imagino que vocês devem estar com várias dúvidas e que, né, que, assim, né, novamente, né, eu pedi desculpa por isso aqui. Esse aqui é um conceito meio básico, né, para mim, que já é muito, tipo, de algo natural para mim pensar. Então, às vezes eu não sei muito bem por onde começar, né, as coisas básicas, entendeu? Então, eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? A estrutura básica de um gráfico, eu vou fazendo um parte, na verdade. A estrutura básica de um gráfico é mais ou menos essa daqui, ó. Peraí. Mais ou menos essa daqui, né? Você tem dois eixos, né? Igual eu disse lá no começo. Você tem dois eixos. Um eixo X e um eixo Y, né? O eixo Y é esse daqui que está de pé e o eixo X é esse daqui que está deitado. Aí a gente tem que aí aqui, né, é o nosso zero, né? Aí aqui é o, tipo, aqui no centro é o ponto inicial do nosso gráfico, né? Aqui é o ponto de início, né? A origem do nosso gráfico. Porque aqui vai estar o ponto 0, 0.
quando y é igual a zero e x é igual a zero. Né? Então, aqui é nosso ponto zero. Aí, tudo que tiver acima dele, né? Quando o y estiver acima de zero, tudo aqui vai ser positivo. Tudo aqui é positivo. Tudo aqui vai ser positivo. E quando o y estiver abaixo de zero, tudo isso daqui vai ser negativo. Tudo aqui é negativo. Aí a mesma coisa com o x. Quando ele estiver para a direita do zero, tudo isso daqui vai ser positivo. E quando ele estiver para a esquerda, tudo isso daqui vai ser negativo, tá? Né? Então, basicamente essa daqui é a estrutura, tá? Eu estava mostrando aqui o gráfico para vocês, aí eu me toquei, né, de que isso daqui é uma coisa muito importante, na verdade, para vocês construírem o gráfico, tá? Mas, né, espero que não tenha ficado muito confuso aquela minha primeira explicação, mas se tiver ficado, eu posso explicar de novo agora que eu expliquei isso daqui, tá bom? Não tem problema. Bom, essa daqui é a primeira interação, né, que eu tenho para passar para vocês em relação a função de primeiro grau, né? Função afim ou equação da reta, né? Isso daqui é os conceitos básicos. Com isso aqui a gente já consegue fazer alguns exercícios, né? Então, antes da gente partir para isso, eu gostaria de saber, né? Vocês conseguiram entender o que eu expliquei para vocês? Vocês querem que eu explique algo mais detalhadamente? Como é que tá? Vocês conseguiram entender bem? O que vocês acharam? Eu consegui entender bem, professor. Ok, então. Ok. E, tipo, explicar mais o que, né? Tipo, o que não ficou muito claro, né? Deu para eu poder explicar. Porque, tipo, no geral, né, eu expliquei o básico, né, da função, né? Mas, né, se algo não tiver ficado muito claro, né, daí eu tenho que me falar qual parte exatamente para eu poder tentar explicar de alguma outra forma. Mas, no geral, eu acho que vai ficar mais claro quando a gente for fazer os exercícios, né? Porque a gente vai ser. É como se a gente estivesse fazendo, né, os exercícios de regra de três, né? Tipo, no geral, não, tipo, eu acho que esse é o processo fundamental para matemática, né? O processo vai ser basicamente o mesmo sempre, né? Aí você tem que ir treinando várias vezes e, né, é isso que a gente vai fazer várias vezes repetindo entendido até a gente conseguir entender no geral. Então, essas coisinhas que eu vou deixar para explicar depois, acho que não é muito interessante para a gente agora, né? Mas ok. Eu peguei várias apostilazinhas de exercícios, né? Uma delas, inclusive, é do próprio, do IF, se não me engano, do Rio Grande do Norte, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar para trabalhar com ela depois. Primeiro eu vou usar ah, uma lista de exercícios que eu usei no ano passado, com o pessoal também, quando estava passando função para eles. Uma lista que começa bem básica, né? Então, eu vou fazer alguns exercícios com vocês e aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Primeiro, né, a gente vai é, fazer primeiro a parte matemática, né? Sem precisar fazer os gráficos, né? Eu vou desenhar os gráficos para vocês, só para vocês verem como que é, né? Só para vocês entenderem, mas eu não vou pedir para vocês fazerem gráfico ainda, tá? Vou deixar vocês absorverem um pouco mais é, essa ideia por enquanto, tá? Então, né, eu só vou pedir para vocês fazerem gráfico provavelmente a partir da próxima aula, tá? Então, por enquanto, eu só quero que vocês saibam que existe esse conceito, né, de construção de gráficos. Então, ok, então vamos começar, né, fazendo nossos exercícios. Primeiro a gente tem aqui, dada a função do primeiro grau,
f de x ou y, né? Vou colocar y aqui. Normalmente escreve com f de x, né? Igual eu tinha falado. Então, a gente tem y igual a 1 menos 5x, né? Aí aqui tem uma informação, né, que eu não falei para vocês, né? Eu estava esperando exatamente chegar nesse exercício para me mencionar isso daqui. Que a gente tem o seguinte, o que quer dizer quando a gente fala f de zero, né? Isso daí, a gente fala desse jeito, né? Quando a gente tem isso daqui, f de zero. Aí o que isso aqui quer dizer? Isso aqui só quer dizer que a gente está fazendo essa função considerando que x é igual a zero. Então, quando a gente fala, me dê a função sendo f de zero. Então, f de zero vai ser igual a 1, né? Vai ser exatamente isso aqui, ó, 1 menos 5 vezes zero. Porque eu estou considerando x igual a zero. Então, o meu y para f de zero vai ser 1. Aí, a mesma coisa aqui, ó. Qual que vai ser o valor do meu y quando eu tiver f de menos 1, né? Aí, né, uma outra forma de interpretar isso daqui é basicamente qual que vai ser o valor do meu y quando x for igual a menos 1, entendeu? É só isso. É só isso daqui que essa denotação quer dizer, né? Então, aqui então eu vou ter f de menos 1 f de menos 1 que é igual a 1 menos 5 vezes menos 1. Aí, como menos com menos vai dar mais, né? Então, eu vou ter 1 mais 5. Então, meu y, quando o x for menos 1, vai ser igual a 6. Ok? Então, agora, façam aqui a letra C e a letra D, né? Substituindo o x por 1/5 e menos 1/5. Vai ser, tranquilo, não tem muito segredo, né? Vão fazendo aí, com calma, imagino que não, vocês vão ter problema. Não, na verdade, esperem só um pouquinho, não precisa fazer ainda não. Eu vou deixar esses dois para vocês fazerem, mas é só para eu poder explicar as outras questões. Eu vou deixar só marcado aqui por enquanto. Daí vocês já fazem tudo de uma vez. Ó, letra C, a letra D aqui. Aí agora a questão 2, né? Considerando a função do primeiro grau, f de x é igual a menos 3x mais 2, determine os valores de x para que se tenha f de x igual a 0, 11 e menos meio. Aí, aqui a gente vai fazer o inverso, né? Lembra que eu disse lá no comecinho da minha explicação que, né, a gente pode né, para formar o gráfico, a gente pode tanto substituir 0 quanto y, né? Então, aqui no caso, a gente já tem o nosso valor de y, entendeu? Então, aqui nessa primeira, em vez de substituir o x, a gente vai substituir o y. Então, aqui a gente tem que f de x é igual a 0, que, né, é igual a y, consequentemente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, né, e vai colocar 0 é igual a menos 3x mais 2, né? Aí, por que eu estou colocando esse 0 aqui? Porque, né, é aqui que fica o y, né? Aqui é o lugar do f de x. Então, né, fazendo essa conta, então eu vou passar o 2 para cá. Aí eu vou ter menos 2, que é igual a menos 3x. Aí, então, eu vou ter que x
é igual a 2 terços, né? Porque o sinal de menos vai ser anulado. Então, x vai ser igual a 2 terços. Essa é a nossa primeira equação. Ok? Então, é basicamente isso. Então, façam aqui a letra C e D dá 1 e a letra B e a letra C dá 2, tá? É bem tranquilo, bem facinho, vou dar um tempinho para vocês. Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar, tirar qualquer dúvida, mas eu acho que vocês não vão ter problema com esses primeiros exercícios. Então, acho que vai ser bem tranquilo, só para vocês treinarem mesmo, tá? E aí, gente, tudo tranquilo? Conseguiram fazer ou tiveram algum problema? Fiz. De boa. Beleza, imaginei bem tranquilo, né? Vou. Bom, aqui para um, eu vou fazer só C, porque a única coisa que vai mudar é o sinal, né? Então, só para não deixar, né, em falta. Aí depois eu vou esboçar, né, o gráfico aqui para vocês verem como é que ficaria, né,
o gráfico dessas funções, né? Aí o bom é que o próprio exercício já deu os pontos para a gente, né? Então a gente não precisa pegar pontos da nossa cabeça, né? Por exemplo. Então, falando nisso, né? Não devia ter apagado aqui. Eu vou até voltar. Vou até voltar aqui para me lembrar os pontos. Não devia ter apagado. Depois eu faço ali de novo, que eu assisto, né? Tá. Aí para a letra C, a gente vai ter f de 1/5, né? Ou a gente só pode simplesmente falar, né, que a gente vai adotar o x igual a 1/5. Aí a gente vai ter, então, 1 menos 5 vezes 1/5. Aí aqui, então, a gente vai dividir o 5 pelo 5. Aí aqui a gente vai ter, então, 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, a resposta da letra C vai ser y igual a 0. Aí na letra D, como a gente vai ter menos 1/5, a gente vai ter 1 mais 1. Então, dar 2, né? Só isso que vai mudar. Aí, né, só para mostrar para vocês como é que vai ficar esse gráfico, então a gente faz o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui, só deixa eu usar aqui o Paint para isso. A gente tem o seguinte, né? Aqui a gente vai ter nosso y. Aí aqui a gente vai ter nosso x. Aí, né, o primeiro passo, né, é a gente analisar o nosso a, né? Então, aqui o nosso a é menos 5, ou seja, o nosso menos 5 é menor que zero. Ou seja, o nosso gráfico ele vai ter mais ou menos essa cara, né? Ele vai ser uma reta para baixo, assim, né? Então, né, agora então a gente já determinando a direção que a nossa reta vai seguir, então a gente pode agora colocar os pontos aqui no nosso gráfico, né? Como eu disse, o mínimo que você precisa é 2 pontos, tá? 2 pontos com duas coordenadas cada, né? Mas você pode ter mais. Ter mais não interfere em nada, porque sua reta vai passar por todos eles, né? Então aqui eu vou colocar três pontos só para vocês verem como que a reta vai passar por todos eles, tá? Aí, primeiro eu vou pegar aqui o f de 0, que vai dar 1, né? Então, eu venho aqui, 1, que é meu 1. Vai ser meio difícil. Ó, me perdoem, então, porque vai ficar meio torto, porque né, é meio difícil escrever aqui, tá? Mas só com o intuito de mostrar para vocês. Então, eu vou ter 1. Então, meu P1 é igual a 0,1, né? Porque meu x é 0 e meu y é 1. Aí, meu P2 é igual a menos 1 e 6. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar 6 aqui em cima. 6 e menos 1 aqui embaixo. Aí, igual eu falei para vocês, né? Eu venho aqui, eu venho fazendo um pontilhado aqui, né? E ligo os dois, desse jeito aqui. Aí, na diagonal da figura que vai formar, vai ser o ponto que liga os dois. Vai ser mais ou menos isso daqui. Aí, finalmente, né? Aí, como eu disse, né? Só com esses dois aqui já dá para ver qual que vai ser, por onde vai passar a nossa reta. Mas, né, só por intuito de aprendizado, né, porque para mim eu acho que né, o suficiente o 2 é o suficiente, né? Mas
eu vou mostrar para vocês que fica a mesma coisa com 3. Então, usando esse nosso terceiro ponto que a gente achou aqui, a gente tem, então, 1/5, um 1/5 e 0. Então, eu venho aqui, 1/5 vai ser mais ou menos 0,2. Então, ela vai estar mais ou menos aqui. Não é exatamente aqui, mas é por aqui. 1/5. Aí, sempre que você for marcar o seu ponto no gráfico, você tem que fazer com essa bolinha aqui, tá? É uma bolinha desse jeito. Aí, quando você coloca esse tracinho aqui, é só para indicar a coordenada, mas quando você vai indicar o ponto, você faz um ponto, né? Aí, beleza. Aí, como o nosso gráfico, a gente sabe que ele vai ter esse formato, então a gente vem aqui e simplesmente traceja nessa reta, assim, passando por todos esses pontos. Opa, peraí. Tá meio torto, né? Mas ela vai ficar mais ou menos assim, passando por todos os pontos. Aqui. É como eu disse, né? Como tá meio torto, né? Não parece estar passando por todos, né? Mas na verdade tá. Ok? Aí essa reta, ela vai do infinito até o infinito, tá? Então é porque, tipo, tem infinitos pontos que podem... que fazem parte, né, dessa função, entendeu? Por isso que a gente só tira alguns, né, como prova. Se vocês quiserem, né, vocês podem dar uma brincada e depois, né, ver vários pontos e tudo mais, mas, né, vai até o infinito, né? A gente vai ver depois algumas funções, normalmente a função de primeiro grau não tem limitação, né? Mas algumas funções, por exemplo, a função acho que de segundo grau, às vezes pode ter alguma limitação, entendeu? Mas normalmente vai até o infinito, né? A de primeiro grau, né, no caso. A de segundo já começa a ter algumas limitações que vai limitar o nosso gráfico, né? Mas ok. Então, esse primeiro gráfico aqui feito para esse primeiro exercício, tudo ok? Conseguiram entender o gráfico que eu fiz aqui? Ficou tudo certo? Sim. Beleza. Ok, então. Então, vamos pro segundo exercício, né? Eu vou esboçar também o gráfico dele. Aí dessa vez eu vou fazer só com um ponto, né? Agora. Para vocês verem, né, como é que fica a mesma coisa. Deixa eu tirar eu não vou deixar isso aqui, né? Eu vou usar essa mesma. Não, na verdade, peraí, eu tenho que tirar o. Ok. Agora para o exercício 2. A letra A tinha dado. Que eu apaguei, né? A letra A vai dar x igual a menos. Vai dar x igual a 2/3, né? Aí agora, né, fazendo a letra B, a gente tem que y é igual a 11, que também é igual a menos 3x mais 2. Aí, a gente passa esse 2 para cá, então ele vai ficar negativo, né? Aí, então, a gente vai ter menos 3x, que é igual a 9. Aí, então, passando esse menos 3 dividindo, então a gente vai ter x é igual a menos 3. X igual a menos 3. Aí, né, só voltando aqui, na letra A, então a gente vai ter o ponto, né? Como nosso x é 2/3 e nosso y vai ser 0, então o nosso ponto vai ser
ponto, que vai, um ponto com, o ponto 1 vai ser, vai ter as coordenadas 2/3 e 0. Primeiro o x e depois o y, né? Agora eu tinha falado. Aí o ponto 2, né, que a gente acabou de descobrir o x, vai ter as coordenadas, então, -3, -3 e 11. Aí, para a letra C, a gente tem y sendo -0,5. Que também é igual a -3x mais 2. Aí a gente passa esse 2 para o outro lado, né? Aí aqui a gente vai ter que usar as regrinhas lá de fração, né? Que a gente revisou, né? Lá nas nossas primeiras aulas, né? Porque aqui a gente vai ter o quê? -0,5 menos 2, que é igual a -3x, né? Aí aqui, desse lado, a gente vai ter que fazer o MMC, né? Aí como aqui a gente tem o 2 na base 1, né? O MMC vai dar 2. Então, a gente pega, multiplica esse 2 por 2 aqui. Então, a gente vai ter aqui, então, -1 menos 4 sobre 2. Aí, né, eu já vou passar esse 3 dividindo aqui. Aí, então, a gente vai ter 2 vezes -3. Aí, aqui em cima vai dar -5. E aqui embaixo vai dar -6. Aí, o sinal vai cancelar. Então, no final... Peraí. Então, no final, a gente vai ter que x é igual a... Está saindo feio demais. X é igual a -5. Opa, -5 não. Que é igual a 5 sobre 6. O sinal de menos ele vai cancelar. Aí, ok. Achamos todas as coordenadas, né? Aí, o ponto 3 aqui vai ser igual a 5 sobre 6 e -0,5. Aí, né, como o próprio exercício ele já deu para a gente os pontos, a gente pode fazer o teste aqui de novo, para ver como é que vai ser o comportamento desse gráfico aqui também. Aí, aqui de novo, né, analisando aqui a equação a função que ele deu para a gente analisa aqui e vê que o nosso a é menor que zero de novo, né? -3 menor que zero. Então, o nosso gráfico, de novo, vai estar indo para baixo, né? Então, pegando aqui dois pontos, né? Eu vou pegar o ponto 1 e o ponto 2, né? Porque são os mais fáceis, né? Então, pegando o ponto 1 e o ponto 2, eu vou ter aqui, então. Aqui eu tenho 2/3, né? Que é mais ou menos 0,6. Então, aqui eu vou ter 2/3. Aí, como minha outra coordenada é 0, né? Então, eu venho aqui e faço só um ponto em cima dele. Porque não tem como eu ligar ele a uma coordenada 0, né? Aí, ok. Aí, o nosso ponto 2 vai ser -3 e 11.
Aí, então, menos 3 vai estar aqui do lado esquerdo, lado negativo. Aí, meu 11 vai estar aqui em cima. Aí eu venho... Opa, deixa eu colocar do outro lado. Aí eu venho, ligo os dois. E pronto, né? Aí eu posso já traçar minha reta, né? Minha reta vai passar por esses dois pontos. Mais ou menos assim, não, né? Também, aí, mais ou menos assim, tá? Aí se eu viesse aqui e colocasse o 5 sobre 6 e o menos meio, e, né, ia dar na mesma, né? Aqui, ó. 5 sobre 6 é mais ou menos 0,4, mais ou menos. Aí, então, o meu 5 sobre 6 vai estar aqui. E o meu menos meio vai estar aqui. Peraí. Opa, coloquei errado. 5 sobre 6 é positivo, né? Então, 5 sobre 6 ele vai estar um pouquinho atrás ainda. Aqui. Não vou colocar não, porque senão vai ter problema aqui. Porque eu coloquei o... Mas deu para entender. O 2 sobre 3 ele tá aqui. Ele estaria, o ponto estaria mais ou menos aqui embaixo, assim, aí a reta ia estar passando por ele também. Mas é mais ou menos isso. Então vocês conseguiram analisar, né? Mais ou menos. Conseguiram entender? O resultado de vocês bateu aqui com os resultados que eu cheguei também? Conseguiram entender o gráfico certinho, igual eu fiz Eu, aqui? eu consegui entender, professor. Tranquilo, então. Então agora vamos ver o que essa 3 e essa 4 está pedindo para a gente, né? Então agora, e de novo, tá? Eu não sei se eu estou indo muito rápido nesse conceito, porque eu também não sei se vocês já tinham visto. Então, né, mas qualquer coisa é só me avisar, tá? Se eu estiver passando muito rápido pelas coisas. Aí, aqui. Deixa eu tirar isso daqui da tela. Aqui. Vou tirar a 1 e a 2 também, já que a gente já fez. E vamos ver o que a 3 e a 4 tá pedindo pra gente. Ok. Na 3, ele dá a função ax mais 2, né? Para determinar o valor de A para que se tenha f de 4 é igual a 22. Aí, ok. Aqui o que é interessante, o que ele fez para a gente, é que essas questões elas são interessantes, né, para mostrar, elas não são difíceis, mas elas são interessantes para mostrar como que pode aparecer algumas coisas, né? Porque na primeira ele deu uma equação normal, né? Ele deu o valor de x para a gente determinar o y, de boa. A 2 também não é um formato muito diferente do que a gente pode ver. Ele deu o valor de y para a gente determinar o de x. Só que agora ele quer que a gente determine o valor de a. Aí ele deu para a gente o valor de x e o valor de y, né? Para a gente substituir ele. E, tipo, não é tão difícil porque é literalmente a gente só substituir, né? Mas é interessante ver como isso pode aparecer para a gente, entendeu? Então, não vou nem pedir para vocês fazerem porque é algo bem fácil, né? Não tem nem tanta necessidade. Eu vou fazer junto com vocês aqui, né? Ele deu para a gente, então, y é igual a ax mais 2. Aí, isso daqui, é por isso que é importante vocês saberem o nome de cada coisa que representa a função, né? Porque, né, se vocês não soubessem que isso daqui é tipo, né, o nome das coisas, ia ficar meio complicado para vocês resolverem, né? Então, por isso que é importante vocês saberem o nome, né? O nome do número que acompanha, o x vai ser o a,
e o número que vai estar somando ou subtraindo vai ser o b, né? Então é importante vocês saberem disso. Aí, ok. Aí ele fala que o nosso y é igual a 22 e o nosso x é igual a 4. Né? X é igual a 4. Aí a gente só vem substituir aqui, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter 22, que é igual a vezes 4, mais 2. Aí eu passo o 2 subtraindo, aí eu vou ter 22, que é igual a 4a. Opa, 22 não, é 20. Que é igual a 4a. Aí eu passo o meu 4 dividindo, eu vou ter que meu a é igual a 5. Aí, montando a função na sua forma original, então eu vou ter y é igual a 4x mais 2. Aí, se eu vier, aí para ver se esse número que eu substituí aqui está correto, eu posso fazer o seguinte. Eu venho aqui e substituo, né, os valores. Opa, coloquei 4 aqui assim. 5x. Aí eu venho aqui e substituo o meu x no lugar do... O meu x igual a 4 aqui. Aí substituindo aqui eu vou ter y igual... Aí 4 vezes 5 vai dar 20, mais 2, 22, que é exatamente o valor de y que está aqui. Então, com isso eu consigo comprovar que, né, o a igual a 5 está correto. Ok? Sem muito problema, né? Só interessante de ver outras formas que pode aparecer, né? A composição dos problemas, né, para a gente. Então, agora vamos ver a 4. A 4, ela fala aqui, dada a função, né, ax mais b, e sabendo que f de 3 igual a 5 e f de menos 2 igual a menos 5, calcule f de meio. Né? Aí, o que a gente tem que fazer aqui? Né? A gente está muito limitado aqui, né? Nessa situação. Aí aqui, eu vou fazer a primeira parte com vocês. Quer dizer, eu vou ver, né? Não sei se vai ser tão mais complicado. Né? Aí o que a gente tem que fazer aqui? Ele deu duas informações para a gente, né? Só que o problema é que a gente não sabe o que é o A e a gente também não sabe o que é o B, né? Então, a gente tem, né, que f de 3 é igual a 5, né? Então, a gente tem que 5 é igual a 3, 3A 3A mais B, né? Aí a gente tem aqui que menos 5 é igual a menos 2A mais B. Aí, nessa questão aqui, eu tô fazendo ela, né, mais para vocês verem como que ela funciona, porque muito provavelmente essa daqui é uma questãozinha já um pouco mais complicada, né? Só para vocês verem a cara de algo assim pela primeira vez, né? Porque aqui a gente vai ter que fazer algumas manipulações para a gente poder substituir e isolar
as incógnitas, né? Porque aqui a gente tem duas incógnitas que a gente quer descobrir, né? A e B. Aí, assim como eu substituo o X aqui, quando a questão dá para a gente, ou quando a gente fala, eu posso manipular alguma dessas duas equações para mim substituir o A ou o B. Da seguinte forma, ó, eu vou pegar essa equação aqui de baixo e vou fazer o seguinte, eu vou isolar o B. O que eu quero dizer com isolar? Quer dizer que eu vou deixar essa incógnita sozinha, né? Por quê? Porque eu preciso que ela fique sozinha para mim poder substituir ela aqui, no lugar desse B. Aí então eu vou fazer o seguinte, B, eu vou passar isso aqui para o outro lado. Então eu tenho que B é igual a menos 5 menos 2A. Então, agora eu sei que B é igual a tudo isso daqui. Agora eu posso colocar, substituir isso aqui no lugar de B, para criar uma equação, uma função maior, para eu poder descobrir o valor de A. Então, eu vou substituir isso aqui. Aí, substituindo isso daqui, eu vou ter 5 é igual a 3A mais, quer dizer, menos 5 menos 2A. Aí vocês viram que eu fazendo isso daqui, eu deixei só A na função. Aí agora, dessa forma, eu consigo descobrir o valor de A. Entenderam? Quando vocês caem nessas equações ou funções que vocês têm mais de uma incógnita, vocês provavelmente vão ter que fazer isso, né? Vocês vão ter que isolar uma das duas para poder descobrir o valor delas, aí descobrir a outra fica fácil. Aí, né? Aí agora é só calcular normalmente. Eu passo o 5 para o outro lado. Aí aqui eu vou ter 3A menos 2A. Então, eu vou ter 3 menos 2, então eu vou ter 1. Então, aqui eu vou ter A igual a 10. Porque eu passei o 5 para o outro lado, ele ficou positivo. Então, eu tenho A igual a 10. Aí, agora que eu tenho o valor de A, eu posso simplesmente substituir aqui, ó. Eu substituo ele aqui, aí eu vou ter B igual a menos 5 menos 2 vezes 10. Aí aqui eu vou ter menos 20 menos 5. Aí quando você tem menos com menos, os dois vão somar e o sinal vai continuar a mesma coisa. Então eu vou ter menos 25. Então, meu A é 10 e meu B é menos 25. Aí montando a equação, eu vou ter então y é igual a 10x menos 25. Aí, a última parte do problema, ele pede para a gente calcular f de meio, né? Calculando f de meio, a gente vai ter, então, y é igual a 10 vezes meio, que daí isso daqui vai dar 5, né? Menos 25. Então, 5 menos 25 vai dar 20. Pronto, certinho. Aí, para a gente ver se está correto, né, a gente pode substituir esses outros valores aqui, né? Ó, se eu substituir 3 aqui, eu vou ter 30 menos 25, que vai dar 5, que é exatamente o que ele falou aqui. Aí, se eu substituir menos 2, eu tenho que obter menos 5, que vai ser... Então, aqui eu vou ter menos 20
menos 25, né? Peraí. Não, tá certo. O que vai dar, né? Menos 5. Aí, ok. Então, então é isso, né? Vocês conseguiram entender mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Eu fiz essa daqui, não deixei para vocês fazerem exatamente por causa dessa manipulação que tem que ser feita com a função, né? Que a gente tem que isolar a incógnita, né? Para a gente poder descobrir ela. Então, né? Ficou tudo tranquilo, né? Eu sei que isso, né, ficou um pouco mais complicado, né? Do nada, né? Mas, né? A gente vai fazer mais desse tipo. E essa daqui ficou tranquilo para vocês? Tudo certo? Ficou. Certo. Ok, então. Então, né, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? É, tem 10 minutinhos ainda, mas aqui, nossa, expliquei bastante coisa para vocês hoje, minha garganta até doendo. Mas é isso, então, tá? Não, não vou passar coisa nova, porque senão eu vou estender muito, e não vai dar tempo, né, de finalizar, ok? Aí,